Olá, hoje nós vamos conversar com o Dr. Jorge Wellington, que é o presidente da OAB Subseccional Garanhuns. Dr. Jorge Wellington é advogado com atuação de 28 anos aqui na região e também tem o seu escritório JW Advogados Associados. E ele vai conversar conosco hoje para falar um pouco sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseccional Garanhuns, para a gente entender um pouco mais dessa instituição e da sua atuação, não só entre os advogados, como na sociedade. Muito obrigada, Dr. Jorge Wellington, por ter aceito o nosso convite. Estamos assim muito honrados por poder estar aqui conversando com o senhor. A honra é minha, a satisfação é totalmente nossa, fiquei muito feliz, lisonjeado com o seu convite, Jaqueline, e dizer a você que, para mim, é uma satisfação, é um momento de alegria, de felicidade para mim, estar tendo essa oportunidade aqui de conversar com você. Muito obrigada. Nós vamos começar apresentando um pouco, um breve perfil da OAB Garanhuns. Hoje, com quantos advogados associados? Qual a atuação da OAB Subseccional Garanhuns? A área geográfica mesmo, doutor Jorge? Pois não. Hoje nós temos 1.000 advogados subseccionados aqui em Garanhuns. A OAB Garanhuns, ela é a maior subseccional do estado em área territorial e em número de comarcas. Nós temos, hoje, congregamos 20 comarcas e 2 termos. A nossa subseccional, ela vem de Jurema até a cidade de Itaíba. Então, é a maior subseccional do estado em número de comarcas e em extensão territorial. A OAB, ela pertence a uma categoria denominada de Serviço Público Independente, dotada de personalidade jurídica e forma federativa. Como definir de forma com que quem nos assiste entenda qual seria a função ampla da OAB? Na realidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é considerada uma entidade sui generis, porque ela não é um poder, ela é uma autarquia federal, com seus membros, com toda a sua estrutura, toda a sua nomenclatura de funcionamento, e onde congrega todos os advogados e tem o seu papel na sociedade. Inclusive, ela encontra-se elencada, no artigo 133 da Constituição, quando o artigo 133 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. A OAB tem a sua própria lei, o seu próprio estatuto, a forma como funciona, desde o Conselho Federal aos conselhos subseccionais. E o principal papel da OAB como instituição é exatamente a defesa do Estado Democrático de Direito, contribuir para o bom funcionamento das instituições, garantir uma justiça célere, garantir o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, a defesa dos cursos jurídicos e, em suma, é uma instituição onde ela tem o condão de albergar os advogados, mas ela tem um mundo social, ela tem um mundo público, ela presta um serviço social, ela presta um serviço público, embora não receba nenhum centavo do erário público. Ou seja, a OAB se sustenta com suas próprias economias, ou seja, ela se sustenta com as anuidades que são pagas pelos advogados. E como acontece a atuação da OAB entre os advogados, associados no caso? Como seria essa atuação? O que a ordem, por exemplo, você tem que fazer, claro, para ter OAB vai ter que passar pelo exame da ordem. Esse advogado que tem OAB já, como seria a atuação da OAB no dia a dia desse advogado? A OAB como instituição, não é que ela protege o advogado, não é isso, mas ela dá uma assistência ao advogado. Entendi. Ela dá um respaldo. O advogado, para ser membro da OAB, tem que passar pelo concurso, pelo exame de ordem, ser aprovado, e aí ele recebe a carteira, recebe o número dele, e ele passa a atuar. Então ele tem uma instituição, assim como o Ministério Público, assim como o Poder Judiciário, é uma instituição, a OAB também, é uma instituição civil. Como eu disse, é uma autarquia federal, e como seria o funcionamento orgânico da OAB? Nós temos o Conselho Federal, temos a presidência do Conselho Federal, que é quem nos representa junto às demandas, junto à União, e demandas de repercussão geral, falo essa nomenclatura
para que seja seguido por todos os advogados do ponto de vista institucional. Não diria ditada, né? não diria isso, mas é discutido no Conselho Federal, depois passado para os conselhos seccionais e chega até nós, os conselhos subseccionais. A nossa subseccional ela tem sua autonomia, né? Tem uma certa autonomia, mas nós estamos vinculados à seccional e à subseccional. E aí, dentro da própria instituição, nós temos as áreas científicas, né? Como temos a Escola Superior da Advocacia, que dá essa assistência ao advogado, do aperfeiçoamento do advogado na sua militância, trazendo cursos, né? Seminários, congressos. Temos a Escola Nacional da Advocacia, que inclusive é comandada hoje por um pernambucano, o Dr. Rony Duarte, que foi presidente da nossa seccional aqui em Pernambuco, foi o presidente anterior. Então esse é o braço científico, o braço intelectual da OAB. Nós temos a Caixa de Assistência dos Advogados, que é uma caixa onde se recebe um valor para exatamente ajudar os advogados, não é um assistencialismo, mas ajudar em programas, entendeu? Que possa fortalecer e ajudar a instituição com, por exemplo, uma rede de descontos e convênios com empresas, restaurantes, concessionárias de carro, empresas de aviação. Então, tudo isso é colocado à disposição do advogado. A CAAP tem orçamento próprio, inclusive ajuda também, a Caixa de Assistência do Advogado ajuda na manutenção também das subseccionais, da própria seccional. Tá entendendo? Então há uma divisão de tarefas e atribuições dentro do próprio corpo da instituição. Temos as comissões dentro da instituição, que é a Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Direito Previdenciário, Direito Tributário, Direito Penal. Temos a Comissão de Prerrogativas, que é aquela comissão importante para a sobrevivência da advocacia. Por quê? Porque a Comissão de Prerrogativas é aquela comissão que defende o advogado quando o advogado é violado na sua liberdade de agir. Né? Inclusive, nós temos agora a lei que foi aprovada de abuso de autoridades, inclusive criminalizando aquela autoridade que viola a prerrogativa do advogado, que a prerrogativa é esculpida em lei, né? Ou seja, é lei, entendeu? Respeitar o advogado nos seus direitos e também nos seus deveres, é lógico. Tá certo? Mas o advogado precisa ter liberdade de atuação, ele precisa ter essa proteção, porque sem essa proteção para o advogado, ele não tem condições de defender o seu cliente com a liberdade que se exige para que se possa fazer uma boa defesa técnica. Excelente. Doutor Jorge, e como é o trabalho da OAB, como o trabalho da OAB, eu diria, impacta a sociedade, ou pode impactar assim, de forma prática, né? Como que a sociedade pode se dizer, como a OAB pode ajudar mais a sociedade que nós estamos inseridos? Como seria esse trabalho da OAB? Deixa eu dizer para você, Jaqueline, a Ordem dos Advogados do Brasil hoje é a maior entidade civil de trabalho voluntário do mundo. Todos nós somos voluntários, né? Desde o presidente do Conselho Federal, aí a minha pessoa aqui na presidência, né, da subseccional Garanhuns. E isso envolvendo todos os conselheiros, membros de comissão, diretores de órgãos internos da OAB. Como eu disse a você, a OAB tem a função de defender o Estado Democrático de Direito. O advogado, ele passa a ser um anteparo do Estado. Porque o Estado, ele vem, por exemplo, com sua força, com toda a sua estrutura para cima do cidadão, seja em qualquer área for, na área tributária, na área criminal. Então o Estado vem com toda a sua estrutura. Então a OAB é quem faz esse anteparo. Né? A OAB se levanta exatamente para dizer, peraí, não pode haver um excesso aqui por parte do Estado. Tem umas garantias aqui constitucionais, tem leis aqui que precisam de observância. Então o que é que a OAB faz? A OAB faz exatamente esse contraponto, né? Proteger o cidadão. O que a OAB faz é a proteção do cidadão. O que a OAB faz é garantir o Estado Democrático de Direito. Garantir o Estado Democrático de Direito. E o que a OAB faz através dos seus membros, advogado? Para que o advogado lute por justiça. Porque é o advogado que entra com ação, é o advogado que recorre de decisões, é o advogado que agrava, que embarga, que vai até o Supremo Tribunal Federal para ver o direito do seu cliente consolidado. Então, esse é o papel, o princípio da OAB.
Mas ela também tem uma função social, de esclarecimento, de levar informações, não como um veículo de comunicação, mas como um veículo que tem um papel na sociedade, né? Entrar na sociedade, se aproximar da sociedade, principalmente nas camadas menos favorecidas. Muitas vezes as pessoas, eu escuto comentário, a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Quando fala em Comissão de Direitos Humanos, tem a noção que direitos humanos é para defender meliante, delinquente, não, é para defender o ser humano, seja ele quem for. Quando o direito de um ser humano está sendo violado, é papel de todos nós, dever cívico, defender aquele direito para que não se banalize o mal. Para que não se banalize o mal. Então, nós temos esse papel e temos a Comissão de Direitos Humanos. Então, a OAB ela é indispensável nesse sentido, ela é peça essencial no bom funcionamento da justiça e, digo, para a sobrevivência do Estado Democrático de Direito. E ela tem essa tradição de lutar, inclusive, Jaqueline, a OAB foi uma das instituições que mais se destacou durante a ditadura militar, né, que ela lutou pela redemocratização do país, inclusive sofrendo violações nas prerrogativas dos advogados, tendo advogado sendo preso e perseguido, mas isso na época da ditadura militar, né? Então a OAB tem esse papel, né, de defender a legalidade e defender a Constituição da República. A OAB subseccional Garanhuns, ela tem se posicionado diante do fechamento de comarcas nos municípios da região, né? Como essa situação impacta, doutor Jorge, Garanhuns e o Agreste Meridional? Como é que vocês têm acompanhado? Como é que tem sido isso? Veja, infelizmente nós vivemos um momento de muito sofrimento, né? Vivemos um momento de uma crise sanitária, né? Terrível. Eu acho que nos últimos 100 anos é a maior, depois daquele problema, daquela doença terrível, né, que foi a gripe espanhola, né, no começo do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que esse é o maior, a maior crise de magnitude mundial, atingindo a tudo e a todos. E atingindo também, o pior, são as perdas de vidas, né? Tá certo? Lares dilacerados, o sofrimento imenso, e as instituições foram afetadas. Nós temos aí esse fechamento de comarcas aqui em Pernambuco, né, pelo Tribunal de Justiça. Nós vemos com muita preocupação e com muita tristeza, porque quem vai ser impactado diretamente é o cidadão. São 43 comarcas em todo o estado de Pernambuco, e a que vai mais sofrer com esse fechamento dessas comarcas é o Agreste. É a subseccional Garanhuns, são 8 comarcas atingidas. Só aqui nós teremos imediatamente, eu diria assim, de saída, nós teremos 130 mil pessoas, entre 130 mil e 140 mil pessoas afetadas, ou seja, diretamente. Dificultando mais ainda, que é um direito inalienável, que é o direito ao acesso à justiça, ao acesso ao Poder Judiciário. Que serão 43 comarcas em todo o estado, e aqui serão 8 comarcas. Isso. Exato. E, assim, a economia que o Poder Judiciário diz que vai ter, ela é ínfima. É uma economia de provavelmente 10 milhões por ano. E para você ter uma ideia, Jaqueline, o orçamento do Tribunal de Justiça para agora, para o ano 2021, é de 1 bilhão 830 milhões de reais. O que é 10 milhões em meio a tudo isso. Ou seja, pouco mais de 0,5% desse orçamento. Para impactar mais de 500 mil de habitantes em todo o estado de Pernambuco. Então, isso nos traz muita preocupação. A OAB tem lutado, o presidente Bruno Batista, né, que é o nosso presidente seccional, tem sido um guerreiro, tem sido um lutador nesse sentido, tem nos capitaneado aí, tem sido sensível a essas pautas e tem lutado cotidianamente e herculeamente, entendeu? Para que essas comarcas não sejam desativadas, não sejam fechadas. E nós aqui estamos fazendo o nosso papel, lutando também e buscando aquilo que eu lhe expliquei, pensando mais exatamente no jurisdicionado, no cidadão. Né? Porque o Estado não pode não pode ter um fim em si mesmo. A finalidade do Estado é o bem-estar do cidadão. E a OAB tem exatamente essa visão, né? O bem-estar da sociedade. É verdade. A OAB Nacional, ela sempre busca se posicionar em algumas pautas nacionais. A seccional Garanhuns tem, assim, bandeiras a defender com um posicionamento definido, doutor Jorge?
Como eu disse, como instituição nós temos que ter um alinhamento, né, institucional, para que não haja aí não seria quebra de hierarquia, mas que não haja aí uma celeuma institucional, né? Então, nós temos as nossas pautas próprias de economicidade da própria OAB, as iniciativas que nós tomamos, independente da seccional ou do Conselho Federal, né? Do Conselho Federal. Nós temos agora, do ponto de vista institucional, do ponto de vista da essência, as pautas do Conselho Federal são as nossas pautas também. E, na essência, é aquilo que eu disse, em resumo: a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa da justiça, a defesa das instituições e a defesa do cidadão. Como o senhor avalia assim, a atuação da OAB em nível nacional em meio a essa pandemia e como a OAB Garanhuns tem contribuído para esse momento, né? Porque é um momento que está sendo difícil para todo mundo e as instituições fazem parte desse momento e muitas buscando atuar, cada uma dentro da sua atribuição. Mas como vem se dando esse papel em meio à pandemia da Ordem dos Advogados do Brasil? A OAB Nacional tem se posicionado exatamente, né, como instituição, primeiro, no seu papel. Primeiro, ouvindo a academia e ouvindo a ciência, né? Essa é uma doença nova, é uma crise que pegou todo mundo aí, o mundo não estava preparado para isso. O mundo não estava preparado para isso. Então, o que é que a OAB Nacional tem feito? Tem se posicionado de acordo com a ciência, sem politizar, sem fulanizar. A OAB é uma instituição apartidária, ela não pode estar se posicionando não pode ter um aparelho ideológico partidário, não pode ser instrumento de partido nenhum, nem a OAB pode ser órgão de veiculação de ideias, entendeu? Ideológicas, não pode. A OAB, por isso que ela tem essa respeitabilidade. Ela não pode se posicionar a favor de um em detrimento de outro. Não. A OAB tem suas convicções históricas, né, mas baseada exatamente em sua tradição e principalmente na ciência. E quando eu digo ciência, é no campo, no geral, né, seja na filosofia, na matemática, na medicina, né, na sociologia e no direito. Então, a OAB tem que ter esse posicionamento e ela tem se posicionado dessa forma. E a OAB Seccional Pernambuco, o doutor Bruno Batista, exerce esse mesmo papel, entendeu? Agora, vendo principalmente, né, na sua essência, né, tendo como fim princípio o bem-estar do cidadão, preocupado com o cidadão. O que é que o cidadão está precisando? O que é que a sociedade pede neste momento? Né? O que é que a sociedade necessita? É moralmente aceito? É legalmente aceito? Então nós temos que buscar isso. Sempre pensando assim. E aqui em Garanhuns a nossa luta é exatamente essa. Fizemos uns movimentos aqui contra o aumento de custas que o Tribunal de Justiça, infelizmente, conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa. Estamos contra e nos posicionamos contra o fechamento das comarcas, essa desativação. Somos contra porque isso vai impactar o cidadão. E também estamos numa luta para que o fórum reabra respeitando todos os protocolos de reconhecimento, de aconselhamento sanitário. Entendeu? Sabemos das dificuldades, mas nós precisamos, Jaqueline, ter um judiciário mais aberto à sociedade, ele com mais acessibilidade, porque uma coisa é você ter acesso ao poder judiciário, outra coisa é você ter acesso à justiça, é diferente. O poder judiciário você pode entrar com uma petição daqui hoje, do seu escritório você precisa sair ao fórum, porque hoje 90% é eletrônico. Mas e o acesso à justiça? O acesso à justiça é poder ter uma conferência com o magistrado, é poder ser atendido, é poder contar a sua dor, a dor do seu cliente ao magistrado, se possível, presencialmente. Sabemos das dificuldades no momento, mas é necessário que se criem mecanismos e instrumentos para facilitar esse acesso. Nós não queremos aqui satanizar ninguém, nem criticar ninguém, mas nós estamos querendo aqui o seguinte, o diálogo. Eu acho que precisa-se nesse momento, a minha visão é que é necessário que se haja mais diálogo, mais entendimento entre as pessoas. E essa pandemia, né, infelizmente com muita dor, com muito sofrimento, mas ela veio nos ensinar que ninguém está imune. Ninguém vive em uma ilha, seja pobre, seja rico, seja branco, seja preto, seja um intelectual, seja um homem simples do campo. O vírus não quer saber disso. Então, tanto o homem simples do campo, o homem mais simples, né, na sua humildade, dentre aquele mais destacado, precisam dialogar.
E as instituições precisam dialogar com a sociedade. Nenhuma instituição pode tomar uma decisão de forma abrupta, pensando só em si mesma. Ela precisa, ao tomar essa decisão, saber que essa decisão poderá impactar na outra ponta. E a outra ponta quem é? No caso do Poder Judiciário. A outra ponta, Jaqueline, é o judicionado. É o cidadão que paga o imposto, que paga o salário dos servidores do judiciário e dos magistrados. E mantém a máquina do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário tem que ter um olho, tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa empatia de sentir a necessidade do cidadão. E quando o advogado pede para que seja atendido, marca uma videoconferência, solicita com certa brevidade esse contato, é exatamente porque o advogado é o porta-voz da dor social. Eu costumo dizer, Jaqueline, se você me permitir... Fica à vontade. Que o Hospital do Amor aqui, dá um exemplo bem claro aqui em Garanhuns, ele está aberto 24 horas. Nós temos lá médicos, nós temos lá enfermeiras e enfermeiros, nós temos lá técnicos e técnicas de enfermagem, nós temos o administrativo, nós temos o pessoal da limpeza. Exatamente, eles estão ali na linha de frente, tratando de Covid, mas tratando também das outras mazelas, acidente de trânsito. Ali é o hospital. Né? Ali é o hospital, onde se trata das patologias humanas e dos acidentes. O fórum é um hospital também. É um hospital onde se trata as mazelas sociais da sociedade. Onde você está incomodada com um ferimento que houve no seu direito e você quer que o médico, né, o juiz, os servidores, o advogado, que são exatamente esse corpo, trate do seu problema, da sua dor, porque você teve um direito seu ferido. Então, ali é um hospital. É preciso que esse hospital tenha uma estrutura para atender também esses doentes sociais, né, que têm o seu direito violado e querem essa prestação judicional. E qual é a ambulância? Quem é o SAMU da população? Quem é? O advogado e a advogada. Nós somos o SAMU, nós somos o médico de frente, linha de frente, que faz o acesso. Que pede, que leva o cliente, leva o pedido do cliente, a súplica dele para o magistrado. Esperemos que o fórum comece a se comportar como um hospital. Exatamente, mas é preciso que se faça isso, porque ali é um hospital. Ali se trata das doenças sociais, entendeu? Se há uma dificuldade, vamos encontrar, vamos dialogar, vamos conversar. Não vamos tomar decisões de forma isolada, né? Temos que conversar com a sociedade para saber o que é que a sociedade sente, o que é que a sociedade quer. Então, as instituições precisam ter esse entendimento. Então, mais do que nunca, nesse momento, estamos precisando de diálogo, empatia. Simplicidade no pensar, entendeu? No agir, e solidariedade no fazer. É assim que nos posicionamos. Excelente, doutor Jorge. A OAB Nacional, eles têm um pensamento sobre a quantidade de cursos e vagas abertas para direito, né? O senhor concorda que deveria ter um limite, né, que falta mercado para tanto profissional que sai das faculdades a cada ano? Como seria, nesse momento eu peço até o seu pensamento diante dessa realidade. Claro que todo mundo quer ter acesso a estudar, quer ter uma profissão. Muitos jovens sonham em ser advogado, juiz, promotor, mas como está esse mercado no dia a dia e como lidar com essa grande quantidade de vagas abertas e a grande quantidade de profissionais que a cada ano entra no mercado? Veja, eu vejo com uma certa preocupação. Eu não quero aqui externar que sou contra o acesso de ninguém à universidade. Claro, pelo amor de Deus, ninguém me interprete dessa forma. Agora, eu entendo que há realmente um excesso aí na abertura de cursos, né? Tem que ver também a qualidade dos cursos, a estrutura dessas faculdades, porque muitas vezes não tem tanta estrutura assim, né? E o aluno vai para essa escola, não estou aqui de forma nenhuma querendo aqui nominar absolutamente nenhuma instituição. Todas têm meu respeito. Se o MEC aprovou, eu tenho todo o meu respeito. Agora, eu acho que você tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes você paga um curso muito... Pré-requisitos até, né, do MEC. Paga-se um curso muito caro, né, às vezes fazendo sacrifícios e, infelizmente, o curso, apesar de ser um curso de direito, mas talvez não tenha aquelas condições, entendeu, necessárias e essenciais para formar um bom profissional. É tanto que o índice de reprovação na OAB hoje é muito grande, né, por conta disso.
Então, eu vejo com uma certa preocupação e acho realmente que há eu não diria um abuso, mas diria que há realmente um excesso de abertura de cursos de direito. E é uma realidade hoje a dificuldade do jovem advogado em ingressar no mercado de trabalho. Inclusive, aqui em Garanhuns, nós temos desenvolvido, né, alguns programas nesse sentido. Né? Nós temos a OAB Garanhuns aqui, nós temos uma advocacia pujante, nós temos hoje uma jovem advocacia também muito atuante, inclusive institucionalmente. Nós temos, né, a Comissão de Assistência ao Novo Advogado, que é a CEANA, e para você, se você me permitir, Jaqueline, nós criamos aqui o programa Prazer OAB. O que é o Prazer OAB? É o jovem advogado que ingressa, antes dele prestar o juramento, já está aprovado, ele conhece toda a estrutura da OAB. Muito importante. A comissão da jovem advocacia, né, comandada por Dr. Carlos Eduardo, que é o jovem advogado, Cadu, que é professor, ele com os membros da comissão, eles discorrem sobre toda a estrutura da OAB, como é que a OAB funciona, para que o jovem advogado se sinta acolhido. Nós temos aqui também os primeiros passos. O que é os primeiros passos? É exatamente o jovem advogado que nunca fez uma audiência, ele tem um tutor para ajudá-lo, inclusive, quando possível, acompanha ele na primeira audiência de instrução, para ajudá-lo. Entendeu? Nós temos o programa de tutoria, ou seja, os advogados mais experientes em cada área prestam assistência e tiram dúvida dos advogados mais jovens. E nós temos, foi criado aqui um aplicativo de advogado dativo. O que é o advogado dativo? Quando um processo não tem advogado, alguém está sem defensor, nós desenvolvemos um aplicativo aqui que o juiz pode se valer desse aplicativo solicitando a participação de um advogado. O advogado faz um ingresso no aplicativo dizendo quais são as áreas que ele quer atuar, que ele quer atuar, nas comarcas que ele quer atuar, e havendo uma vacância naquele processo por falta de advogado, o magistrado só clicar ali, é uma espécie de Uber do advogado, o advogado dativo. O juiz nomeia aquele advogado para atuar naquela área específica e arbitra os honorários que o Estado pague. Infelizmente, o aplicativo concorreu ao Prêmio Novari, foi finalista, mas não chegou na final porque, infelizmente, esse aplicativo o Tribunal de Justiça não permitiu que se implantasse ele. Mas tudo isso criado aqui em Garanhuns. Mas nós vamos lutar para que esse aplicativo seja implantado, e eu tenho certeza que o tribunal vai se sensibilizar em relação a isso. Nós vamos implantar esse aplicativo que vai ser bom para todo mundo. É uma forma do advogado se tornar conhecido e receber pelo seu trabalho. Não, agora, bem entendido, naquelas comarcas que não tem defensor público. Entendi. Bom, caminhando para o fim, nós sabemos que a OAB caminha para ter uma sede, né, uma nova sede. Eu queria que o senhor passasse para nós como é que vem sendo essa demanda, como é que estão esses trâmites, né? Porque falamos das práticas da OAB, vamos falar agora dessa estrutura. É uma luta nossa desde que ingressamos, né, na política institucional, e quando nós assumimos em janeiro de 2016 como presidente, né, no primeiro mandato. Você já está no segundo? No segundo, fui reconduzido em 2018. Estou finalizando agora, está sendo finda a minha gestão no ano de 31 de dezembro de 2021. Estamos só dependendo aí porque a OAB tem algumas exigências, do trâmite da documentação da escritura definitiva em nome da OAB. E aí tem umas tratativas aí, mas está sendo tudo resolvido, se Deus quiser. Acredito que agora, março, abril, se Deus quiser, nós estaremos começando esta reforma. E teremos uma nova casa para o advogado e advogada do Agreste Meridional, né, para aí honrar a altivez, a grandeza, a tradição e o brio da advocacia do Agreste, né, o brio da advocacia aqui da nossa subseccional. Muito obrigada, viu, doutor Jorge? Parabéns por essa atuação frente ao OAB. A gente vê que
não é só de um advogado que se precisa na presidência da OAB, mas de alguém com articulação, com um jeito empreendedor, que a gente percebe, e com muito amor pelo que faz, é o que é bem perceptível, né, conversando com o senhor. Muito obrigada por ter nos recebido, agradeço demais, fico muito honrada por poder entrevistá-lo, e até uma próxima, se Deus quiser, fica à vontade para o senhor se despedir também dos que nos assistiram até agora. Obrigada a todos vocês. Eu quero lhe agradecer, Jaqueline, pela oportunidade, né, de estar aqui com você, com toda a sua equipe, agradecer aos nossos ouvintes, nossos telespectadores e parabenizar, tá certo, pelo seu empreendedorismo também, pelo seu profissionalismo, pelo trabalho de qualidade que vocês têm feito, que você tem feito, ao lado de Marcelo Jorge também, agora que eu tenho muito tenho muita estima por Marcelo, projetos. Tem agora aí a Arena Brasil Nordeste, né? E assim, eu quero só deixar uma mensagem aqui, se você me permitir, querida, de dizer que nós estamos em um momento muito difícil, onde nós temos sofrido aí com essa pandemia, e tudo que nós precisamos é ter afeição pelo nosso semelhante, ter empatia, se colocar no lugar do outro. E, se possível, dentro das nossas possibilidades e limitações, simples, com humildade, mas, acima de tudo, com um coração generoso e com solidariedade. Precisamos ter solidariedade neste momento. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês. Até a próxima.